Olá, amante do terror. Eu tenho certeza absoluta que você já olhou para o céu noturno e pelo menos uma vez já se perguntou o que tem lá fora. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que essa não é uma pergunta que apareceu nos dias atuais. A gente vê essa pergunta desde os primeiros registros de civilizações humanas e também vemos as várias respostas que a humanidade deu. Hoje em dia, a informação rodeia a gente e você consegue encontrar basicamente qualquer coisa com uma pesquisa rápida no celular. Agora, imagine se você vivesse uns milênios atrás e nem conseguisse entender o que são esses pontinhos brancos brilhantes no céu. Olhando desse jeito, você consegue entender de onde os povos antigos tiraram a inspiração para lendas de deuses que vinham dos céus. Hoje, a gente já sabe o que são planetas, luas, estrelas, galáxias e outras inúmeras coisas que existem na imensidão do espaço. Com séculos e mais séculos de avanços científicos, a gente consegue entender muito do que tem lá do nosso redor. E realmente parece que a gente está começando a entender um pouquinho mais do lugar bizarro que o nosso universo é. Recentemente, chegamos até a conseguir obter uma imagem de um buraco negro, no qual a gente nem tinha certeza que existia. Parece que os nossos métodos estão na mesma frequência dos mistérios que assombram a gente. Usando técnicas de física, química e biologia, a gente tem conseguido respostas para questões que seriam impossíveis de serem respondidas um milênio atrás, tipo analisar a meia-vida de elementos da tabela periódica e conseguir datar o quão antiga uma coisa é. Você já parou para pensar no quão bizarro o conceito de internet é? Em segundos, uma informação é transmitida de um lado do mundo para o outro. Nos últimos 2 séculos, a humanidade passou por transformações tecnológicas absurdas. 100 anos atrás, sequer existiam antibióticos, e antes de 1860, as pessoas sequer tinham ideia do que eram germes ou da existência de vida microscópica. Hoje a gente lança foguetes para outros planetas e tiramos fotos de corpos celestes mas tão distantes que a nossa mente nem consegue compreender. É isso que eu chamo de salto. E já que a gente está falando de saltos, vamos falar sobre o planeta Terra. É estimado que o nosso planeta tenha 4,54 bilhões de anos. Você provavelmente nem consegue conceber a ideia do quão grande esse número é, já que a nossa própria mente dá uma rasteira na gente quando o assunto são números grandes. Vai ser importante que você entenda de escala aqui. Então, dá uma olhada na diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. 1 milhão já é muita coisa. Se você ganhasse R$1.000 por mês, levaria mais de 83 mil anos para você alcançar a marca de R$1 milhão. É engraçado como só o arredondamento que eu fiz aqui é provavelmente 4 vezes o tempo que a gente vai viver, já que o número preciso seria 83.334 anos. Você deve estar pensando, pô Veral, eu não pensei que você ia me dar uma aula de matemática, biologia e geografia. Eu queria mesmo era ouvir umas histórias de terror. Primeiramente, matemática por si só já é uma história de terror. Segundamente, eu só estou preparando o terreno para o que vem a seguir. Eu preciso que você mantenha essa diferença de escala em mente, porque vai ajudar a gente a interpretar o que vem por aí. Voltando pro planeta Terra, quando a gente pega esses 4 bilhões e meio de existência e encolhe todos os fatos de um jeito que coubesse em um só dia, dá para entender um pouco melhor. O planeta Terra é formado à meia-noite. A gente ainda não tem certeza, e provavelmente nunca vamos ter, de quando a vida começou a surgir no planeta, mas o último ancestral universal poderia ser visto pelas 8 da manhã. É aqui que a vida começa a se dividir entre as taxonomias Archaea, bactérias e eucariotas. Daqui, as primeiras plantas têm um salto de 10 horas, representando 3,5 bilhões de anos desde a formação do planeta. Os nossos ancestrais começaram a surgir só nos últimos segundos do dia, lá pelas 23 horas, 59 minutos e 12 segundos. Os humanos do mundo moderno surgem nos 4 últimos segundos do dia. Você se lembra das escalas que eu te mostrei? Nós não estamos aqui há nem meio milhão de anos. Agora, compara isso com os 4 bilhões e meio de anos que o nosso planeta tem. Com os nossos métodos humanos, a gente calcula a estimativa de que o universo 13,8 bilhões de anos, ou seja, um pouco mais do que 3 vezes o tempo que estimamos para a existência da Terra. Se também colhermos o tempo do universo para 24 horas, a Terra só estaria presente a partir das 4 da tarde, e a nossa espécie só existiria nos últimos 1 ou 2 segundos dessas 24 horas, e nós só existiríamos nas últimas frações do último milissegundo.
Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para você a escala das coisas. E imagino que você deve estar pronto para ouvir sobre a hipótese da Floresta Negra, que tenta explicar o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi levanta a seguinte pergunta: se o universo tem quase 14 bilhões de anos, com tantos outros sistemas solares por aí no infinito espaço, onde estão as outras civilizações? Como que nós encontramos absolutamente nenhuma evidência de vida lá fora, nenhum traço de civilização, ninguém tentando se comunicar com a gente? Considerando o quão breve é a nossa existência e a vida comparada ao universo, dá de imaginar que seja um problema de timing. O espaço é tão imenso que a mesma luz que poderia viajar ao redor da Terra quase 8 vezes em um único segundo leva quase 8 minutos para viajar do Sol até chegar aqui. Só essa ideia já é meio bizarra, né? Você tá vendo o Sol com 8 minutos de atraso. Se ele explodisse agora mesmo, levaria 8 minutos para você ver essa explosão, e muito mais que isso para sentir ela, já que a velocidade da luz é o mais rápido que alguma coisa pode viajar. Por não ter massa, a luz consegue viajar a 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Isso é muita coisa. O objeto mais rápido que a gente já lançou no espaço chegou na velocidade de aproximadamente 160 mil metros por segundo. Isso é aproximadamente 0,05% da velocidade da luz. Quase lá. E mesmo assim, sendo rápida o suficiente para os humanos considerarem que ela teleporta de um lado para o outro, a luz leva 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Se lembra daquela foto que a gente tirou do buraco negro? Ele tá a 55 milhões de anos-luz de distância da gente. Isso quer dizer que a gente tá vendo ele com um atraso de 55 milhões de anos. Pode ser que hoje em dia ele esteja bem maior ou nem esteja mais lá. Se tivesse algo ou alguém para olhar do buraco negro até nós, eles veriam a Terra como ela era há 55 milhões de anos atrás. Alguns bons milhões de anos depois da extinção dos dinossauros, mas ainda muito tempo antes da gente existir. Podemos estar olhando para uma civilização e uma civilização pode estar olhando para a gente, mas separados por um atraso de milhões de anos. O sistema solar mais próximo de nós é a Alpha Centauri, uma bagatela de 4 anos-luz de distância da gente. Ou seja, vemos eles com apenas 4 anos de atraso. Se existisse uma civilização lá, poderíamos até mesmo bolar algum jeito de nos comunicarmos através de luzes ou efeitos visuais. Mas, como diz o paradoxo de Fermi, nós nunca encontramos nenhuma evidência de uma civilização na escuridão do espaço. E é aqui que entra a hipótese da Floresta Negra. Eu vou ler para você uma citação do livro A Floresta Sombria, que é uma ficção científica baseada nessa hipótese. O universo é uma floresta escura. Toda civilização é um caçador armado espreitando pelas árvores como um fantasma, gentilmente afastando galhos que bloqueiam o caminho e tentando seguir em frente sem fazer som. Toda a respiração é feita com cuidado. O caçador precisa ter cuidado, porque em todo lugar nessa floresta tem caçadores furtivos como ele. Se ele se depara com uma outra forma de vida, um outro caçador, um anjo ou demônio, uma criança ou um velho, uma fada ou um semideus, só há uma coisa que ele pode fazer: abrir fogo e eliminá-los. Nessa floresta, o inferno são as outras pessoas, uma ameaça eterna de que qualquer vida que exponha sua própria existência será rapidamente eliminada. A gente está procurando outras formas de vida, mas a gente é muito novo nesse universo. E se realmente tem outras civilizações por aí no universo, só que mais inteligentes e antigas que nós? E se essas civilizações sabem que elas devem se manter escondidas para sobreviver, ao contrário de fazer contato com a gente? Vemos exemplos disso na própria história da humanidade. Sempre que um povo encontrava outro, acabava em guerra e genocídio. Por que seria diferente entre as civilizações cósmicas? Elas provavelmente possuem algo que a gente gostaria de ter, e nós possuímos um planeta cheio de recursos que poderiam ser muito bem explorados por uma civilização avançada. A resposta que a hipótese da Floresta Negra dá para o paradoxo de Fermi é: nós não encontramos outras civilizações porque elas não querem ser encontradas. As outras civilizações lá fora sabem que a discrição é ideal e que se revelar para outros caçadores na espreita é morte certa. Você já percebeu como Marte, que dizem não estar muito longe de um planeta habitável como a Terra, parece um cenário pós-apocalíptico? Não seria muita loucura teorizar que alguns milhões de anos atrás tinha uma civilização em Marte, mas que foi completamente vaporizada por algo ou alguém? Agora, que tal eu te dar uma má notícia?
A humanidade tem soltado informações no espaço como se estivesse lançando uma festa. A gente frequentemente solta sinais de rádio tentando se comunicar com civilizações avançadas e satélites que não fazem nenhum esforço para se esconder de observadores. 2 desses satélites, o Voyager 1 e o Voyager 2, já estão fora do sistema solar explorando o cosmos por quase 50 anos. Dentro deles tem discos dourados e muita informação sobre a gente. Além de música e demonstrações artísticas, tem algo um pouco preocupante para o contexto da Floresta Negra. Os discos têm um mapa de onde estamos no espaço, quem é a gente, onde a gente vive, como vivemos, amostras do nosso DNA, explicações sobre a anatomia humana e outras informações sobre a vida no planeta Terra. Caso isso caia na mão de um dos caçadores furtivos da Floresta Negra, essa informação seria mais do que suficiente para bolar uma boa caçada contra a gente. Mas será que eles realmente já não têm essa informação? A humanidade é tão barulhenta que qualquer civilização avançada próxima da gente já teria percebido a nossa presença. Somos uma civilização tão nova que ainda não aprendemos como as coisas nos cosmos funcionam, e nesse exato momento pode ter alguma civilização mais antiga e esperta planejando nos ensinar uma boa lição de discrição. E se quando você olha para as estrelas no céu noturno, se perguntando o que tem lá fora, um dos pontinhos luminosos está, na verdade, olhando de volta para você? Muito obrigado ao Wender Tati, Gabriel Gedal, Naoki Rossini, Felipe Almeida, Igor Cardim, Ratz, Marcos, Boza, Caim, Explorando a Web, Tai, Mingo e Wolfos por virarem abençoados. E se você quiser dar um apoio maior pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios você pode ver quando for assinar. Agora, fique com as fanarts.